Muito bem. Se você está nos visitando hoje, eu vou dizer que você já perdeu um monte de ensinamento legal, viu? Porque nós estamos estudando a escatologia. Deixa eu colocar aqui então, um pouquinho mais perto. Isso, acho que esse não vai funcionar hoje. Deixa eu ver, Natan, se eu consigo. Consigo. Muito bem. Nós estamos estudando a escatologia bíblica, ou aquilo que vai acontecer. Como você está notando ali, está bem pequenininho, mas esse é uma linha de tempo, tá bom? Começando ali na morte do Senhor Jesus Cristo, esse período que é chamado período da igreja, está dando para ler ali? Período que é chamado de período da igreja, no qual nós estamos inseridos agora. Só que nós estamos no finalzinho desse período. Nós estudamos algum tempo atrás os sinais dos tempos, que são sinais que Jesus deixou no livro de Mateus, capítulo 24, que iriam preceder a vinda dele. Eram sinais que, quando acontecessem, a vinda do Senhor estaria próxima. Obrigado, meu amigo. E todos, sem exceção, dos sinais que o Senhor Jesus colocou, já foram cumpridos. Então, nós nos consideramos nessa beirinha de cá, tá bom? Olha só, nós estamos aqui bem pertinho desse primeiro colchete, que é quando vai acontecer o primeiro grande evento que as Escrituras colocam, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento daqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o arrebatamento vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Deus der a ordem, e Ele vai vir até as nuvens e vai arrebatar a sua igreja para junto dEle. Os mortos em Cristo também vão ressuscitar, desde aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que entregaram suas vidas para Ele, logo após a sua crucificação, no dia de Pentecoste, até hoje. Os mortos vão ressuscitar e a igreja vai ser arrebatada. Então, se um dia você ouvir no Jornal Nacional que um monte de gente sumiu da face da terra, e principalmente quem sumiu foram aqueles crentes que se diziam crentes, que estavam indo na igreja, que se diziam seguidores de Jesus, você já sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O arrebatamento da igreja, e você ficou. Então, é muito importante, antes que isso aconteça, você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para ir junto com a gente, porque esse período, chamado período da grande tribulação, que Jesus mesmo chamou esse período de a grande tribulação, vai ser um período de grande tormento sobre a terra. Um período que você não vai querer passar. Um período em que muitas coisas ruins vão acontecer. E se você quer saber exatamente o que vai acontecer, pode entrar no site da nossa igreja, a mensagem está lá. Tá bom? Os flagelos da tribulação você pode verificar. E como você vê aqui, ela vai terminar com a volta de Cristo mesmo. Que a volta dele está dividida em duas partes. O arrebatamento da igreja, ele vai vir só até as nuvens para nos receber. Mas quando no final ele voltar para instaurar o seu reino milenar, realmente ele vai vir para colocar os pés na terra, e é sobre isso um pouco que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar desse finzinho da tribulação, que é a chamada a Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. Abra sua Bíblia no último livro, no livro de Apocalipse, capítulo 16. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 16. E nós vamos ler os versículos de 13 até 16. Veja o que a palavra de Deus diz.
Apocalipse capítulo 16, começando no versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui é só a citação dessa batalha que vai acontecer nesse lugar chamado Vale do Armagedon. Esse lugar Armagedon é em Israel, provavelmente num lugar que hoje se chama Megido. É um lugar que fica entre Jerusalém e o mar, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e é nesse lugar onde essa batalha final vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, porque a gente olha para esse tipo de batalhas bíblicas e coisas que vão acontecer nos últimos dias, e a gente entra numa ideia de que é uma coisa espiritual, milagrosa, ou coisas enormes vão acontecer. Essas coisas vão acontecer sim, durante o período da tribulação, intervenções diretas de Deus. Mas essa batalha aqui, a não ser pelo finzinho dela, a gente vai ver, vai ser uma batalha como qualquer outra. Vai ser uma batalha no qual o anticristo vai tentar impor o seu reino sobre sobre todo o mundo. E vai ser, como a gente vai ver, a conclusão do reinado dele. O término do reinado dele. E é nessa batalha que o destino eterno do anticristo vai ser estabelecido. Tá bom? Podemos entrar na batalha? Podemos conversar sobre ela? Porque é uma batalha final do tempo da tribulação. Tá bom? Vamos orar? Pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo? E depois então nós vamos continuar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor, porque é o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem cuida de nós, nos guarda, e também é o Senhor quem nos revela as coisas que vão acontecer no final. Eu peço ao Senhor agora, que o Senhor abra os nossos corações. Não deixa, Senhor Deus, com que qualquer outra coisa venha nos distrair, mas que a Tua palavra, que hoje nós vamos abrir, fale nos nossos corações de maneira completa, de maneira clara, de maneira plena, para que a gente saia daqui com uma decisão tomada, de te seguir ou não seguir, de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, ou de continuar seguindo nos nossos próprios caminhos. Mas toca nos nossos corações, Senhor, para que possamos fazer a escolha certa, que vai para perto do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre a motivação dessa batalha. A batalha do Armagedon, como nós vimos citada em Apocalipse capítulo 16, tem uma motivação bem clara. A motivação é essa: busca pelo poder. É uma busca de poder que vai estar acontecendo no final da tribulação. Quando a gente pensa nessa batalha do Armagedon, porque quem está envolvido em primeiro lugar é o anticristo, aquele que vai contra tudo aquilo que se chama de Deus, a gente pensa que seria uma batalha do anticristo pegando todo o mundo e se lançando contra aqueles que são filhos de Deus, contra os crentes, contra Israel. Mas não é bem isso que vai acontecer. Não é uma batalha de todo o mundo contra Deus, mas é uma batalha em que muitos não vão seguir o anticristo e vão querer guerrear contra ele, buscando o quê? O poder. Não é todo mundo na tribulação que vai seguir o anticristo. Lembra que o anticristo, ele está impondo
a sua força sobre o mundo, a sua paz ou o seu poder, de uma forma não muito amistosa. E muita gente não vai gostar disso. Não porque eles são bonzinhos, tá? Mas é porque são gente. As pessoas não querem uma outra pessoa subjugando a si. Não querem render a sua vida para outras pessoas. Não querem que outras pessoas dominem sobre elas. Quer ter liberdade. Quer fazer aquilo que bem entende. Só que o problema é que a gente pode olhar ali fora e a gente entender bem isso. A maioria das pessoas não escolhe fazer o bem. A maioria das pessoas escolhe fazer o mal. Inclusive porque a palavra de Deus diz isso de uma clareza muito grande. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador? Uma pecadora? Tem certeza? Faz assim com a cabeça, porque você é. Aí você fala, pastor, você está apontando um dedo para mim, mas tem 3 apontando para você. É verdade, eu também sou. Eu também tenho pecados, todos nós temos pecado. Inclusive, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E é fácil da gente ver, a gente perceber que a gente também é ruim. Agora nessas últimas eleições, a gente teve uma enxurrada de imoralidade dentro da nossa sociedade. Falando mal dos políticos, que eles roubam, muitos dos políticos, graças a Deus, né? Foram presos porque estavam roubando, estavam sendo corruptos, estavam fazendo coisas erradas com o dinheiro do povo e sendo desonestos e tudo mais. E qual é a nossa atitude diante de tudo isso? Aprovação? Não, de forma nenhuma. A gente acha ruim. A gente acha ruim que os políticos estejam roubando, a gente acha ruim que um assaltante venha querer assaltar a nossa casa, ou pessoas que queiram se aproveitar umas das outras. Mas aí a gente vai lá, vê um celular sendo vendido baratinho, baratinho. Sabe aquele celular que você estava querendo que na loja custa R$3.000, mas ali no camelô está vendido por quinhentão? Aí você vai lá e compra. Cadê a nota fiscal? Não tem. Por quê? Não quero nem saber. Está baratinho aqui, é o que eu preciso. Não é assim? Isso chama-se o quê? Corrupção. Sabe aquele CD pirata que você compra naquelas banquinhas de CD que tem por ali? O original custa não sei nem quanto, faz tanto tempo que eu não compro CD. Mas aquele é baratinho, você compra 3 por 10. Não é isso? Isso sabe como é que chama isso? Corrupção. Quando você leva vantagem sobre alguém, quando você não devolve um troco que é devido, que foi o que você recebeu a mais, quando você se aproveita de uma situação, a gente também está sendo corrupto. Sabe por quê? Porque a gente é gente. Porque a gente nós somos homens. E os homens correm atrás do poder, os homens correm atrás do dinheiro, ou os homens correm atrás da posição. A gente não pode ser assim, apesar da natureza humana ser assim. E não vai ser diferente durante esse período da tribulação. Os homens ainda vão ser homens. E quando o anticristo vem e quer dominar sobre eles, eles vão se rebelar. Eles não vão querer se subjugar tão fácil assim ao anticristo. Você sabia que a palavra de Deus diz com clareza que o homem, por natureza, é mau? Quer ver? Deixa o seu dedo aqui em Apocalipse, vem comigo lá para o Salmo 14. Salmo de número 14. Lá no meião da sua Bíblia. Você acha o livro de Salmos. Olha o versículo 2 do Salmo 14. O salmista diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviam e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe por quê? Jesus explicou por quê. Olha João capítulo 8, versículo 34. Aos olhos de Deus, todos nós somos corruptos, sabe por quê? Olha o Evangelho de João capítulo 8, versículo 34. Olha o que o Senhor Jesus explica
quando ele estava falando sobre essa questão do pecado, ele disse o seguinte, João capítulo 8, versículo 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Pois se o filho vos libertar, note que é filho com letra maiúscula ali, está falando de quem? De Jesus. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem um jeito da gente se libertar dessa situação do pecado. É as nossas vidas serem entregues ao Senhor Jesus Cristo. Porque infelizmente nós somos maus. A sociedade é má. O mundo é mau. Você trancou sua casa antes de sair hoje, não? Trancou direitinho? Tem certeza? A chave está no bolso? Já conferiu? Por quê? Por que você trancou sua casa antes de sair de casa hoje? Para que não entre ladrão. É possível de um ladrão entrar na sua casa se você não trancou a casa? Claro que é. Claro que é, porque nós vivemos num mundo mau. Não saia correndo, tá bom? Se você não tem certeza. Fica aí mais um pouquinho que daqui a pouco Deus vai guardando sua casa lá, tá bom? Por enquanto. Mas essa é a verdade. E o anticristo, gente, vai ser um homem, durante esse período da tribulação, que vai ansiar por poder. Ele vai querer dominar sobre todas as pessoas. E é bem em cima disso que a sua punição vai ser colocada. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. E deixa um marcador ali, nesse texto, porque nós vamos voltar para ele algumas vezes, tá bom? Daniel, capítulo 11. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, é bem relacionado com o livro de Apocalipse, no Novo. Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 36, ele diz o seguinte. Vamos ler só o 36 agora. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Este rei, falando do anticristo, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Esse cara vai fazer a sua vontade, vai se engrandecer, ele vai ter uma sede enorme de poder, porque ele vai seguir o seu mestre. Sabe quem é o mestre do anticristo? O coisa ruim, exatamente. O diabo. Ele é o mestre do anticristo. E o diabo, se você olhar em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, nós não vamos lá por causa do tempo, ele desde o princípio queria ser igual a Deus. Desde o princípio ele queria toda a exaltação de Deus para si mesmo. Então o que ele fez? Ele tomou os louvores para si, ele tentou assumir, usurpar o lugar de Deus, e Deus então manda ele fora do céu, e ele se torna então Satanás. Um anjo de luz se torna então o diabo. E o anticristo vai nessa mesma onda. Ele quer também ser tratado como Deus. Olha o versículo 37, na sequência ali de Daniel 11. Ele diz que o anticristo não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. A ideia é que ele vai querer ser acima de todos. Você lembra o que nós já estudamos em Apocalipse? Sobre a adoração durante o período da tribulação vai ser feita para o anticristo? Você lembra? Lembra do que vai ser feito de adoração? Uma estátua. O falso profeta, que é a segunda besta, vai fazer uma estátua do anticristo e vai fazer com que todas as pessoas adorem aquela estátua. E o que vai acontecer com quem não quiser adorar? Vai ser morto. Olha lá depois no nosso site, você vai ver essa mensagem se você não ouviu. Mas o que é interessante é isso. Ele vai querer adoração para si mesmo. Agora, o que vai acontecer? Alguns
durante a tribulação, alguns países, alguns reinos vão se aliar a ele. Note que lá em Daniel capítulo 9, dá uma olhada ali no capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Diz, olha, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Note que muitas pessoas, alguns países realmente vão se aliar a ele, mas outros vão também querer derrubá-lo. Outros não vão aceitar o domínio dele. Volta para o capítulo 11, versículo 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Aqui a gente vê que vai haver batalha. Algumas pessoas vão se aliar a ele, mas outras vão querer distância dele e vão querer tirar o poder dele. Agora, em tudo isso, o objetivo é o mesmo, tá? A motivação é a mesma. Essa batalha final que nós vamos conversar sobre ela agora, é simplesmente como qualquer outra que já existiu. Luta por poder. E na visão daqueles que vão estar batalhando, não tem nada de espiritual. É única e exclusivamente luta por território, luta por poder, homens lutando contra outros homens para ter o poder mundial. É isso que eles vão assumir como batalha. E a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado agora, nesses versículos de Daniel capítulo 11, tá bom? Deixa eu mostrar para você mais ou menos como é que vai acontecer essa batalha. Eu já vou dizer para você que a partir de agora, o que a gente vai falar são coisas que a gente vê no texto bíblico e que a gente interpreta, tá bom? Então, aquilo que eu colocar para você como suposição, é uma suposição baseada naquilo que a gente está vendo, mas muito possível de acontecer, com poucos detalhes de diferença, tá bom? Vamos dar uma olhada na sequência da batalha, como ela deve acontecer. Primeiro, lembra do livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando ele começou a reinar? Vai comigo lá para Apocalipse capítulo 6. O anticristo, a batalha do Armagedon começa já no início da tribulação, quando o anticristo começa a aparecer. No capítulo 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2, a gente encontra o seguinte, o aparecimento do anticristo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui a gente vê o anticristo estabelecendo o seu reino. Os próximos versículos falam da primeira guerra que vai acontecer. Olha os versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavalheiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Note que aqui, a guerra já vai estar acontecendo. Em vez do anticristo estar com o arco na mão, que é o símbolo do poder, lembra que o arco estava sem flecha, inclusive, agora não. Agora existe uma grande espada na sua mão, simbolizando essa enorme guerra que vai acontecer. Os versículos seguintes falam da consequência da guerra. O terceiro cavaleiro, que é o quê? A fome, o resultado das guerras e das devastações. Note o versículo 5. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem, e eis que vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho. É a fome se instaurando no mundo em decorrência dessas guerras. Agora, o que acontece? Por que as guerras trazem fome? Graças a Deus não tem ninguém aqui que viveu guerra. Tem?
A gente não sabe o que é isso direito. Mas a guerra devasta o mundo porque as pessoas querem o seu poder econômico para si. O investimento é usado na luta pelo poder. E a guerra devasta os países e eles começam a ter fome. E olha só, é fácil da gente notar. Quem vai vencendo a guerra vai retendo o poder econômico. Não é assim? E quem é que sofre quando alguém retém o poder econômico e começa a ter muito dinheiro para si mesmo? Quem é que sofre com isso? Quem não tem. Então, aquele que está vencendo começa a oprimir aqueles que são vencidos. Aqueles que estão junto, aliados com esse que está ganhando a guerra, ou que tem mais poder, tem mais fartura, mas aqueles que não têm, que não estão aliados, o que eles têm? Nada. E começam a padecer fome. E aí o que acontece na guerra? Os ricos se tornam mais ricos, mais poderosos, e os pobres, mais pobres, e são os primeiros que morrem. São os primeiros que são negligenciados. E aí o que acontece? Os países vão querer resolver esse problema lutando mais intensamente ainda com o anticristo. E aí chega o resultado final, que é os versículos 7 e 8 do livro de Apocalipse, o quarto cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Ele está dizendo aqui que quantas pessoas vão morrer? A quarta parte, 1/4 da população mundial vai morrer durante esse período. No início da posse, né, no início das guerras que o anticristo vai instaurar na tribulação. Isso é aceitável? Quem é que vai morrer primeiro? Quem é que você imagina numa guerra assim? Entre ricos e pobres, entre opressores, quem é que vai morrer primeiro? Os mais humildes, os oprimidos, os mais fracos, os que têm menos poder econômico vão morrer primeiro. E aí, o que vai acontecer? Mais guerra. Mais guerra. As pessoas não vão se conformar com isso e vai ter mais guerra acontecendo. O anticristo, o que ele vai fazer é tentar aumentar o seu poder cada vez mais para dominar os povos durante a tribulação de uma forma muito, muito severa. Aqui a gente vê o mapa da onde ele vai reinar. Olha comigo lá no capítulo 11 do livro de Daniel. De novo ali. Volta comigo para o capítulo 11. E a gente vê, a partir do versículo 36, que ele vai se engrandecer. Ele vai aumentar o seu poder mundial, porque ele vai ser vitorioso sobre as fortalezas. Dá uma olhada no versículo 38. Nós já lemos os versículos 36 e 37. Capítulo 11 de Daniel, versículo 38 diz: mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, e um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á a honra, e far-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O que ele está dizendo aqui é que ele vai ser vitorioso sobre muitas nações grandes. E ele vai ganhar a lealdade de alguns para si. Muitos vão receber territórios, riquezas, poder, porque se alinham ao anticristo. Ele vai reinar a partir de Jerusalém. E a partir de Jerusalém vai estabelecer a sua parte. Dá uma olhada no versículo 41.
desse texto. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. O que é essa terra gloriosa? Jerusalém, a Palestina, a terra de Deus, a terra de Cristo, a terra de Israel. Essa é onde ele vai estabelecer o seu reinado. De alguma forma, o que vai acontecer é que ele vai invadir o Egito, vai atacar o Egito. Dá uma olhada na sequência, no versículo 42. Também estenderá a sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Ele vai descer com suas forças até o Egito. No versículo 43 diz o seguinte: apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Olha só, preste atenção, porque aqui tem algumas informações importantes. Fala que ele vai reter o ouro, as coisas preciosas dos egípcios. Antes disso, Amon, Moabe e Edom, que hoje é a Jordânia, de alguma forma não vão se submeter ao anticristo. Mas ele vai atacar o Egito. Por quê? O que é que tem na região do Egito hoje? Isso aqui não está indo para frente. Opa! Olha as riquezas do Egito. Mas pastor, ali não é o Egito exatamente, ali é a Arábia Saudita. Toda essa região aqui era chamada de Egito nos tempos bíblicos, tá? Na época em que o Novo Testamento foi escrito, o Velho Testamento foi escrito, essa região era toda Egito. Então ele está chamando de Egito, que hoje, possivelmente, são os países árabes, os produtores de petróleo. Qual é a maior riqueza que o anticristo vai ter? Petróleo. Ele vai querer isso de uma forma bem intensa. E ali o versículo diz que os líbios e os etíopes vão se juntar contra o anticristo, contra o Egito. Líbia é no lugar onde ela está agora. A Líbia é um país que fica bem ao lado do Egito, é um país também milenar. Na época do Antigo Testamento também estava no mesmo lugar. Os etíopes, o país da Etiópia está um pouquinho mais ao sul, mas toda essa região aqui era chamada de Etiópia também, naqueles dias. Então, talvez os líbios e os etíopes vão ajudar o anticristo na tomada do Egito. Talvez porque querem também seguir para não serem derrotados como o Egito foi. Então eles vão entrar nessa aliança com o anticristo. É talvez nesse momento que a aliança de Apocalipse capítulo 17, versículo 13 vai ser formada. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Diz o seguinte: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta todo o poder e a autoridade que possui. Versículo 12 fala de 10 reis que estariam fazendo esse tipo de honra ao anticristo. Então, irmãos, a gente vê aqui que é nesse momento que a aliança do anticristo está sendo formada e a batalha está começando a se desenrolar de uma forma muito, muito grande. Dá uma olhada de novo no versículo 40. Volta comigo para Daniel, capítulo 11. Está muito complicado? É porque a gente está tentando entender a profecia e tentando aplicar essa profecia para os nossos dias. No versículo 40 de Daniel 11, ele diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Ele está falando aqui de dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Deixa eu ver se esse aqui me ajuda. Sim, antes de eu falar disso, desculpa, esqueci de falar um negócio importante. Antes de entrar nessa batalha do reino do norte e do sul, vamos chegar na metade da tribulação, onde ele vai quebrar o pacto com Israel. Nós falamos sobre isso alguns
dias atrás, tá bom? Quando nós falamos das 70 semanas do livro de Daniel. E aí, então, ele vai entrar, já no finalzinho da tribulação, nessa batalha. O sul vai atacar o anticristo. O reino do sul vai começar a atacá-lo de uma forma bem grande. E também ele vai receber do reino do norte, tanto por terra quanto por mar. Note no versículo 40 que ele está falando que ele vai ser atacado de todas as formas. Bem, do sul, quem é que estava guerreando com ele? Quem é que deve ser quem vai atacá-lo pelo sul? O Egito. Lembra do Egito? Que ele estava tentando dominar. O Egito, talvez alguns países africanos também, que tomados pela fome, por causa desse governo corrupto que o anticristo estabeleceu, partidarista, porque ele estava só favorecendo aqueles que estavam do lado dele, vão tentar ir contra o anticristo. Também pode ser desse lado aqui, países árabes. Países árabes que também estão ao sul de Israel, que podem então atacá-los. Não sei, movidos pelas suas riquezas, porque o anticristo quis tomar o seu petróleo, ou pela rejeição à adoração à besta também, porque quando o anticristo estabelecer que todo mundo tem que adorar ele, os muçulmanos vão se rebelar. Porque para um muçulmano, ele não pode adorar nada a não ser Alá. Eles provavelmente vão se rebelar. Ou também, os árabes podem ir contra o anticristo como retaliação à aliança que ele fez com Israel. Afinal de contas, a sede dele é onde? Israel, Jerusalém. E quem são os maiores inimigos dos árabes? Israel, Jerusalém. Então pode ser também por causa dessa retaliação que eles estão falando. Então, o reino do norte vai então se aliar aos reinos do sul e vão atacar o anticristo com uma força terrestre e marítima cujo não houve precedentes. Norte pode ser a Turquia, que é um país predominantemente muçulmano, né? Que pode querer talvez ajudar os seus aliados do sul, que também são muçulmanos. Pode ser também a Rússia, ou as repúblicas da ex-União Soviética. A gente sabe que tudo quanto é tipo de poder mundial, a Rússia está no meio. Quando tem qualquer tipo de disputa de poder, a Rússia está indo. E também, gente, se há algum país que tem um poder bélico compatível com o que está escrito aqui no versículo 40, carros, cavaleiros e muitos navios, essa é a Rússia. Essa é a Rússia. Tem todo esse poder muito forte. Então, eles se aliam com a turma do sul e invadem a Palestina e atacam o anticristo dentro do seu território. O anticristo então começa a se defender, e olha o versículo 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Aqui está dizendo que alguns rumores vindo do Oriente e do Norte vão perturbar o anticristo e ele vai ficar muito bravo, muito bravo. Talvez é um outro exército que está vindo na sua direção. Quem é aliado da Rússia, países árabes e que tem um exército de 2,3 milhões de soldados? China. Imagina o anticristo estar ali tentando guerrear contra o Egito, contra aqueles árabes, contra os países ali no norte, e de repente ele recebe a notícia que a China resolveu entrar na guerra, se aliando à Rússia, se aliando a esses países contra o anticristo. Isso vai ser bom para ele? Ele vai ficar enfurecido, e ele vai então, como diz aqui nesse versículo, tentar destruir e exterminar o máximo possível. Mas olha o que acontece no versículo 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares
e contra o glorioso monte. Aqui está falando de Jerusalém, né? O monte do templo, provavelmente. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que vai acontecer no fim, bem no finzinho, vai ser mais ou menos isso. Os exércitos do norte vão vir, os exércitos da China, provavelmente, em apoio àqueles, os do sul também, tentando invadir por esse lado, as forças marítimas encurralando o anticristo, e todo o seu exército vai ficar entre o mar e Jerusalém. Eles vão ser cercados, vão ser apertados contra o mar. E quando eles olharem em volta, o exército do anticristo vai estar completamente cercado. E sabe o que vai acontecer nesse momento? Sabe quem é que vai vir? O Senhor Jesus Cristo. E Ele vai acabar com a festa. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 19. Livro de Apocalipse capítulo 19. É nesse momento, quando o anticristo está acuado, milhões de soldados em volta, num mesmo campo de batalha chamado Armagedon, entre o mar e o Monte Santo, Jesus Cristo vai voltar. Dá uma olhada no versículo 11, de Apocalipse capítulo 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, dá uma olhada nisso, são como chamas de fogo. Da sua cabeça há muitos diademas. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo da Vida. Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Lembra de João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sabe quem são essas pessoas? Nós estamos lá. Nós vamos estar junto com ele nesse momento. Vestidos de branco, de linho finíssimo, puro e branco, que são as obras de justiça da igreja. Versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor. Então vi um anjo posto de pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Ave sendo chamada para a grande ceia? Presta atenção. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que sai da sua boca, daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora imagina a cena. O anticristo acuado com todo o seu exército, entre o mar e Jerusalém.
exército no norte, exército no sul, exército no oriente, os navios no mar, no ocidente, todos encurralando eles. E na hora da batalha final, de repente surge no céu um clarão. E um exército vindo do céu começa a atacar. O que cada soldado vai fazer? Não importa agora se é do anticristo ou se não é do anticristo. Vão tentar se voltar contra quem? Contra aqueles que eles nem imaginam quem seja. E o que Jesus vai fazer? Mata todos. Todos esses com o sopro da sua boca. Essa vai ser a maior de todas as batalhas. Muitas pessoas vão morrer nessa batalha. E é essa batalha que vai dar fim à tribulação. Todos vão ser exterminados pela palavra que sai da boca do Senhor. Você quer ver uma coisa interessante? Ezequiel fala dessa batalha no capítulo 39. Dá uma olhada ali, rapidinho comigo. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel é logo antes de Daniel. Ezequiel capítulo 39. Olha o que ele... Depois você lê todo o trecho, mas eu quero chamar só a sua atenção para os versículos 12 e 13, que fala do final dessa batalha. Olha só, versículo 12 de Ezequiel 39. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-ás memoriável o dia em que foi glorificado, diz o Senhor Deus. Quanto tempo vai demorar para enterrar os mortos dessa batalha? 7 meses. 7 meses. De tantas pessoas que morreram. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos para dentro do lago de fogo. São os primeiros que vão entrar no lago de fogo. E Daniel, lá no capítulo 11, versículo 45, ele termina o capítulo falando: e não haverá quem o socorra. Daniel conclui a batalha do Armagedon assim. Irmãos, amigos, essa vai ser a pior de todas as batalhas que vai acontecer no final da tribulação. Nós temos que prestar atenção naquilo que o Senhor nos ensina, porque todas as coisas que Ele já determinou, já aconteceram. Aquilo que Ele fala realmente é aquilo que vai acontecer. E como você notou, não importa a época, não importam as circunstâncias, não importam as condições, o homem é ruim. E ele não tem condição de ter o poder nas suas mãos. Quando o homem tem o poder nas suas mãos, ele faz isso. Ele guerreia, ele mata, porque ele é mau por natureza. E qualquer governo na mão de homens tem a propensão de se tornar um poder corrupto, de ser desumano, de ser egoísta, de ser desigual e de trazer terror para a humanidade. Não dá para confiar nas pessoas. Não dá para confiar nos homens. Só uma pessoa pode ser Senhor das nossas vidas. Sabe quem é? Aquele que no final vai estabelecer o seu reino eterno sobre a terra. É sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Sobre o reino que o próprio Senhor Jesus vai estabelecer. E aí, você pode comparar, depois que você vê o reino que Ele vai estabelecer, com os reinos que a gente já teve, com os últimos presidentes, até com as propostas do próximo presidente. Tá bom? Você pode comparar tudo isso. E você vai ver em que país você vai querer viver. Mas cada um de nós tem que responder a uma pergunta muito importante, que é a pergunta final. É a pergunta que eu quero deixar com vocês hoje para a gente encerrar. Vendo tudo isso, a minha pergunta para você é essa: quem é o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida é o Senhor Jesus Cristo?
É Ele quem realmente orienta a sua vida? Talvez você esteja aqui hoje para ouvir um pouco da palavra de Deus, para poder entender um pouco o que esses irmãos fizeram aqui hoje no batismo. Mas você realmente não entregou de verdade a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Existem duas opções. Você pode sair daqui hoje com uma das duas decisões tomadas. Ou você pode convidar Ele para ser Senhor da sua vida, e aí Ele vai te orientar, Ele vai mostrar para você através da sua palavra como você pode, o que você pode fazer para não só melhorar, ter uma vida de bondade e de amor aqui na terra, mas também ter a vida eterna e participar dessa batalha do lado certo, do lado de Cristo. Ou você pode reconhecer Cristo à força quando você se encontrar com Ele na eternidade. Quando você vai ter que dobrar os seus joelhos diante dEle, como os seguidores do anticristo fizeram, dobrar o joelho diante dEle para depois ser condenado ao inferno, porque você não se submeteu ao senhorio dEle voluntariamente. A verdade é a seguinte: todos nós vamos nos submeter ao senhorio de Cristo, ou voluntariamente, ou à força. Só que quem se voluntaria para seguir Cristo, ganha o céu. Quem se voluntaria para seguir Cristo, tem a vida eterna para si. E aquele que vai reconhecer Cristo à força, ele vai ser lançado no lago de fogo, tão logo faça isso. Junto com a besta, o anticristo e o falso profeta. A decisão é sua. Quem é o dono da sua vida? Quem é que realmente é o dono do seu coração? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os olhos. E nós vamos orar nesse momento. Agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos faz. Mas antes de continuar a oração, eu quero fazer um convite para você. Talvez você esteja aqui hoje e tem certeza no seu coração que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar do Evangelho, já tenha ouvido essa história de que nós somos pecadores, de que Cristo morreu por você para pagar os seus pecados, mas até hoje você tem relutado em tomar uma decisão ao lado do Senhor, de entregar mesmo a sua vida a Cristo. Talvez você já esteja convencido de que Ele morreu por você e Ele é o seu Salvador, mas você ainda não o assumiu como Senhor da sua vida, como aquele que vai direcionar a sua vida, como aquele que vai pagar, limpar os seus pecados, para que você entregue a sua vida a Ele. Se você quer tomar essa decisão hoje, nós podemos te ajudar. Eu vou pedir para alguém conversar com você, logo após o culto terminar, orar com você e mostrar para você como você pode hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e deixar com que Ele seja dono do seu coração. Se essa é a sua vontade, eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Eu vou pedir para alguém orar com você logo em seguida da nossa oração. Alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não quero mais viver como eu estou vivendo agora. Se eu continuar vivendo dessa forma, certamente eu vou estar no lado errado. Mas eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. Como eu vi o testemunho desses irmãos sendo batizados. Alguém? Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece, Pai, o quanto a gente de verdade entregou a nossa vida a Ti. Por isso eu te peço, Senhor Deus, que hoje o Senhor nos ajude através do testemunho desses irmãos que foram batizados. Também, Senhor Deus, da pregação da Tua palavra, dessas coisas que vão acontecer no final dos tempos, que a gente possa, Senhor Deus, reconhecer
o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E se há alguém aqui hoje que ainda não fez isso, que o Senhor possa hoje mesmo trabalhar no seu coração e fazer com que essa pessoa se entregue ao Senhor, para não passar por todo esse tormento que a tribulação vai trazer. Eu peço em nome de Jesus. Amém.